Pastor Leandro, a mensagem vai ser uma marretada hoje, é? Depende. Depende de como está o seu coração. Isso aqui faz parte de uma história que eu queria contar para você. Você sabe que eu participei da construção disso daqui, né? Alguns de vocês não participaram. Eu vi isso aqui no barro. Na verdade, o primeiro culto, ainda no mato, aqui dentro, nem tinha esse auditório. E eu conheço muito, acho que todos os compartimentos dessa igreja. Existem algumas salas que você normalmente não entra. Tipo, não sei se você sabe, tem uma sala que é das máquinas. Só entra pessoas especializadas e para entrar ali precisa tipo escalar. Não é para crianças entrarem. Então máquinas de ar-condicionado e tudo mais. Então é o pessoal da manutenção que entra ali. Existe também algumas salas, por exemplo, salas dos pastores. Você tem que entrar, fazer um e tal, é bem escondido, né? E algumas salas que talvez você não conheça. Mas eu achava que conhecia tudo nessa igreja, mas essa semana aconteceu algo muito interessante. Eu ia passando em algum local aqui, eu não vou dizer onde, mas era aqui. E eu passei assim, eu achei estranho, porque vi uma brecha numa parede, que não era para ter aquela brecha não. E acho que o Espírito Santo disse: olha nessa brecha. Aí eu disse: Senhor, eu fui uma criança muito brecheira, né? Você é muito brecheiro, né? Não é bom não, viu, criança? Não é bom brechar, tá? Tem criança que vê um buraco, mete o olho, né? Numa dessa tem um bicho lá, fura seu olho, né? Alguma coisa assim. E eu disse: Senhor, eu fui muito brecheiro, eu já pedi perdão, mudei isso daí, hoje eu não sou brecheiro. O curioso morre mais rápido. Mas Deus estava mandando, eu olhei no buraco. Quando eu olhei, me fez ter uma das semanas mais tristes da minha vida. Lá tinha uma sala, uma porta secreta que eu não conhecia. Aí eu fiquei tão nervoso que eu fui aqui na manutenção, peguei essa marreta. E eu disse: eu vou abrir agora, porque eu não vi outra entrada. Eu digo: eu vou abrir, deve ter uma entrada secreta. E eu comecei a quebrar a parede. Você já quebrou a parede? Não? Ixi, lá para o estrangeiro o pessoal paga para quebrar uma parede, porque é chique, é desestressante, né? Dá ocitocina. Quebrar parede e quebrar prato também, né? Por favor, não vá quebrar os pratos da sua mãe nem a parede da sua casa, viu, criança? Aí eu quebrei só o suficiente para eu poder entrar. Ainda bem que eu estou mais magro agora, né? E não foi muito. E eu abri a porta. Entrei e abri a porta. E lá tinha um ídolo imundo. Um sacrifício a Satanás. Uma imoralidade tal que eu não posso dizer aqui. Você diz: pastor, o senhor está brincando, né? Me diga que isso não é verdade, por favor. A história não é... ela é um recurso didático, mas infelizmente isso existe sim, aqui nessa igreja, no seu coração. E hoje Deus está abrindo uma brecha, e nós vamos olhar o que tem no seu coração, e nós vamos usar o que for necessário, porque nós queremos
Se realmente nós somos cristãos, se realmente nós não estamos brincando, enganando a nós mesmos, ou enganando, sabe lá quem a gente quer enganar, a gente precisa fazer o que for necessário para resolver a nossa vida. E o título da mensagem é inusitado. Eu nunca vi essa mensagem, eu nunca dei essa mensagem. Eu acho que eu não me lembro do pastor Davi ter dado essa mensagem. Nunca vi nenhum pastor, mas Deus me mandou dar, então eu vou dar. O nome da mensagem é E Deus, coloca aí. E Deus olhou no buraco da parede. Poxa, pastor, que nome de mensagem? Esse é nome de mensagem? Deus mandou dar esse nome, eu dei. Deus olhou no buraco da parede da sua vida, do seu coração. E é baseado em Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 8. E a mensagem de hoje, nós vamos simplesmente estudar esse capítulo todo. São 18 versículos. Então você vai abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 8. E você já vai deixar aberto. Ezequiel é muito fácil. Você mete a mão mais ou menos no meio da Bíblia. Você vai sair geralmente em Jeremias, em Salmos. Aí você afasta um pouquinho, já chega em Lamentações e Ezequiel. Bem fácil. Aí no capítulo 8, Ezequiel tem algumas histórias emblemáticas. Tem a história dos ossos secos. E tem essa do capítulo 8 que sempre me chamou a atenção. E essa semana eu praticamente ouvi a voz de Deus dizendo: você precisa falar. Está acontecendo isso na sua igreja, com seus jovens, com os casados desta igreja. E eu quero mudar isso. Acharam Ezequiel capítulo 8? Aí você vai fazer anotações e deixar a Bíblia sempre aberta no capítulo 8, porque nós vamos ler todo o texto, são 18 versículos. E para aqueles que são meus alunos de homilética, que é o curso de pregação, essa é uma mensagem textual, ou seja, o pastor Davi tem usado bastante, né, que é pega o texto, aí você vai lendo e vai tirando lição, falando. É a pior mensagem para anotar, que não tem ponto, né? É mais fácil assim, 4 pontos, 3 coisas, 2 coisas. Essa não tem ponto, então você tem que dar do seu jeito. Às vezes Deus fala assim, e não é a minha preferida, mas foi isso que Deus mandou. Ezequiel capítulo 8. Vamos orar? Para Deus abrir o nosso coração? Porque talvez a gente ouça coisas que a gente não goste. Talvez ouçamos coisas que vai mexer em coisas que nós não queremos mexer. Então vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque tu não nos deixa, quando somos filhos realmente, tu não nos deixa ficar no erro, nem que seja na marretada, tu vai nos consertar. Por isso, Senhor, eu quero conclamar agora a tua palavra, na tua palavra esta igreja, para que nós possamos fazer a tua vontade, e que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que tu queres com as nossas vidas. Abençoa esta palavra, que fale ao nosso coração. Me esconda na tua cruz, atrás da tua cruz, para que aqui seja só a tua palavra e a tua vontade poderosa, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é a Bíblia que a gente usa aqui na igreja, de padrão, mas a gente de vez em quando usa outras também. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel capítulo 8, verso 1 e 2. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa. Eu quem? O Ezequiel, né? Em minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio ali sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo,
e dali para cima a sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Eu quando li isso aqui pela primeira vez, sabe quem eu vi aqui? Jesus. Eu me lembrei lá de Apocalipse, capítulo 1, versos 14 e 15, se você quiser anotar, Apocalipse 1, versos 14 e 15, que tem essa mesma visão, fala de que da cintura para baixo era como metal reluzente, os seus pés eram como bronze numa fornalha, por cima, o seu cabelo brilhava, que o João não soube nem explicar, ele disse que era tão brancos quanto a neve, brancos como a lã. Na verdade era um negócio brilhante, efeitos especiais, aquela coisa assim, aquela visão, e era o próprio Jesus. Sabe o que me chama a atenção? É que às vezes Deus mandava um anjo, mas às vezes vinha o próprio Senhor Jesus, dar aquela mensagem para o profeta. Nova Igreja Batista, o próprio Jesus veio falar hoje a Nibe. Essa profecia é um ensino de Deus sobre pureza e santidade principalmente. Sim, tem a questão da idolatria aqui, muitas vezes, muitos pastores quando leem aqui só vê a idolatria. Mas hoje eu vou mostrar para você que vai muito além do que a idolatria. É pureza e santidade. Verso 3. Olha, volte para a sua Bíblia. Verso 3 diz assim: Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. Quando eu vi isso aí, quando eu li isso aqui, eu fiquei logo... Tem gente que Deus precisa pegar pelo cabelo, né? E se for careca, pela barba, né? Pega pelo cabelo, vem. Você é mãe? Você é mãe? Ou pai? Então você deve estar já profissional nisso daí, né? Um dia desse eu vi no shopping um negócio que eu nunca tinha visto. Coleira de menino. Eu já vi coleira de cachorro, mas coleira de menino. Tu tem coleira de menino? Não? E tem mais, a mãe ainda fazia assim. Ela soltava uns 3 metros o menino, depois zum, 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 e o menino Eu achei muito engraçado isso, olha. Às vezes Deus faz isso. E o Espírito, continuando, ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, isso é, do templo, onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus. Você precisa entender muito bem o que significava o templo, porque depois eu vou explicar, e você já sabe, na verdade, onde é o templo hoje, mas eu quero aprofundar um pouquinho nisso daí, porque para você entender a importância disso aí, e por que Deus estava irado com aquilo que estava acontecendo no templo do Senhor. O templo de Deus o que significava? Hoje você sabe onde é o templo, né? Aponta onde está o templo de Deus, todo mundo sabe, né? Você aprende num com Deus, isso daí. Se você não sabe, é porque você nunca fez um com Deus, né? Onde Deus mora, tem lá a lição, acho que é 8, alguma coisa assim, né? Templo do Espírito, somos a casa do Espírito, acho que é 9 e 10, por aí. Aí, hoje a gente sabe disso, mas o judeu não. O judeu, ele não tinha essa noção. Para ele, a presença de Deus estava no templo. Ele ia para o templo orar, e quanto mais ele estava perto do templo, mais ele estava perto de Deus. E você sabe que Nabucodonosor, ele destruiu esse templo, talvez logo depois dessa história aí, ou um pouco antes, ou um pouco depois, a gente não sabe. E foi totalmente destruído várias vezes. Depois Tito já destruiu o templo de Herodes.
E não ficou pedra sobre pedra em cima desse templo. Hoje em dia, na verdade, o que tem hoje é o alicerce desse templo. Tem o Monte Moriá, onde foi construído o templo, e como o templo era muito grande, os reis tiveram que fazer um alicerce, uma grande caixa de pedras, para sustentar o peso do templo. Hoje, em cima dessa caixa tem aquela mesquita, o Domo da Rocha, mas os judeus ainda entendem que aquele muro não é as pedras do templo, mas é as pedras que sustentavam o templo. Eles dizem que aquele ali ainda é hoje o lugar onde eles podem chegar mais perto de Deus. Deixa eu mostrar umas fotos para você. Todo mundo já conhece, mas essas fotos são especiais. Eu vou já dizer por que são especiais. Coloca aí para mim. Olha só, é bem requisitado. Tem uma parte de homens e uma parte de mulheres. A parte de homens é maior, não pode entrar junto. Aí você entra ali naquela parede, e essa paredona que você está vendo aí, é exatamente a base onde lá em cima fica aquela mesquita, e onde os judeus acham que vão construir o templo ainda, o terceiro templo. A outra foto, aí mais perto, eles ficam aí orando, e bem ali embaixo, você está vendo um branquinho ali, é o papelzinho que eles colocam com as orações. Olha aí, você que nunca casou, quer casar, passar naquele concurso, né? Brincadeira, não tem nada a ver. Deus ouve a oração em qualquer lugar, né? Mas eu botei a minha lá uma vez, entendeu? Deu certo. Mas não era casar não, eu já estava casado. Aí tem mais uma foto aí, olha lá, e mais uma. Essa daqui de dentro, é lá dentro, é uma parte interna. É interessante, eu não sabia disso. Pastor Davi é uma enciclopédia ambulante, né? Pois foi o pastor Davi que me ensinou isso daí. Esses caras daí, esses de preto que ficam ali todo tempo, né? Parece que estão até numa macumba assim, né? Negócio, né? Na verdade, eles são pagos pelo governo para orar. Passar ali 6 a 8 horas orando por dia. Quem não queria esse emprego? Eu queria esse emprego, não quer me contratar não. Eu fico até lá, né? É que nem um jovem pegar um emprego para jogar videogame o dia todinho. Já pensou, jovem? Seu sonho, né? Qual é o teu emprego? Eu entro no Instagram 8 horas por dia e fico testando jogos e tudo mais. Né? Esse é o emprego dos sonhos, mas... E por que o governo paga? Porque eles acreditam que essa parede é o local onde eles estão mais perto de Deus. E nessa última foto vai mostrar o cara que bateu essa foto. Coloca aí. Me preparando para entrar, porque tem que colocar aquele que sei lá, né? Para entrar no templo. E onde que está o templo de Deus agora? Onde é? Aponta de novo, aponta. Aponta para a pessoa do seu lado também, se ela for crente, né? Se ela for de Jesus. Hoje, o local mais perto de Deus que nós podemos chegar é em nós mesmos. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos manter esse templo puro, sem aberrações, sem os pecados. Sim, nós vamos pecar, mas nós não podemos nos acostumar, nós não podemos deixar coisas ficarem lá dentro, nós não podemos ter um ídolo que vai concorrer com Deus em nosso coração. Eu vou falar mais sobre isso. Vamos ler o verso 4 e 5. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei, e no lado norte, à porta do altar, vi o ídolo que desperta
o zelo de Deus. 2 vezes ele falou, o ídolo que desperta o zelo de Deus. E eu queria te mostrar hoje, qual é esse ídolo que desperta o zelo de Deus? Essa palavra zelo pode ser traduzida por ciúme que provoca ira. É um pouco difícil de entender, mas eu vou explicar mais ou menos assim. Quem é a pessoa que você mais ama nessa vida? Pelo menos uma das pessoas que você mais ama nessa vida. Fale para a pessoa do seu lado aí. Você disse você, né? Rapaz, tem um jovem ali que estão amizando. Olha, o rapaz disse você, querido. Não, é seu pai, é sua mãe. Entendeu? Quem é a pessoa que você mais ama? Tu deve ser teus filhos, né, Augusto? A Isadora e o Lucas, né? Você daria vida por eles. O Rosinaldo é a Meire. Rosinaldo sem a Meire não é Rosinaldo, não é nada, né? É nada. Cada um tem, eu acho que só de você estar aqui, você é grato a alguém, você daria vida por essa pessoa, não é verdade? Mas raciocine comigo. Imagina essa pessoa que você tanto ama. Se você entra numa sala e a vê sendo maltratada, e a vê sendo molestada, você vai ficar calado? Você vai entrar com tudo. Se você tiver uma marreta, você vai lá, não é verdade? Se você tiver uma arma, você vai atirar. Talvez você diga, pastor, por que vocês, pastores, falam sempre em arma? Gente, nós temos esse direito. Quando os discípulos estavam vendo a perseguição que vinha, Pedro disse, olha, nós temos 2 espadas. Jesus disse, 2 bastam. Ele podia ter dito, não precisa de nenhuma arma não, 2 bastam. Entendeu? Então eu só quero ter 2 armas. Eu só estou esperando o Bolsonaro se decidir sobre esse negócio, e eu vou comprar só 2. 2 bastam. Sou bíblico. E se entrar um ladrão lá na minha casa, para molestar a minha esposa, os meus cachorros, eu mato. E eu não vou ter pena não. E os direitos humanos, pastor? Depois eu resolvo. Você não vai ficar parado. Assim também, Deus nos ama. Deus ama você. Por causa de você, Jesus veio, foi para aquela cruz. E nós não podemos colocar coisas na nossa vida que concorram a esse amor. E se você fez as leituras do Palavra Festa, você vai se lembrar que o que um rei fazia toda vez que ele se desviava? A primeira coisa era colocar um ídolo no templo de Deus, no lugar de Deus. Era a primeira coisa que ele fazia. E geralmente era um cara chamado Baal. E sabe o que significa Baal? Senhor. Era um outro nome, Senhor, significava Baal, significava Senhor. Ou seja, era um anticristo, era algo que substituía Deus. E eu fui pesquisar as representações de Baal, e eu vi algumas delas. Coloca aí para mim na tela, por favor. E aí que eu fui entender por que tem aquela visão de que Satanás é chifrudo. Porque Baal geralmente tinha chifres. E eles então usavam às vezes em poste ídolo. Esse do meio aí é um poste ídolo. Ou em estátuas, como o da direita ou da esquerda. Você diz, pastor, por que o senhor colocou aquele azulzinho ali? Gente, quase que eu não colocava, depois que eu fui ver. Ali é um órgão sexual masculino ereto, nos dois. Entendeu? E eu não podia colocar isso aqui.
E por quê eles faziam isso? Porque o culto a Baal estava diretamente ligado com a imoralidade. E a imoralidade sexual é o verdadeiro pecado que desperta a ira de Deus. A imoralidade sexual é a abominação. Só para você ter uma ideia, no culto de Baal, olha como é que a gente cultua a Deus hoje, né? A gente vem aqui louvar, e a gente canta, vem nos salvar, Senhor. Alguns levantam a mão, alguns choram. Hoje tinha gente chorando nas músicas. Isso é legal. Mas sabe como era culto a Baal? Era uma orgia total. Inclusive existia, é como se naquelas salas ali existiam câmeras com prostitutos e prostitutas cultuais, e você pagava então para fazer sexo dentro do templo, e você profanava ali, e aquilo gerava poder, gerava bênçãos demoníacas, é claro, e estava super envolvido com isso. Foi por isso que Absalão, por exemplo, por que ele teve que profanar as concubinas de seu pai, fazendo sexo à luz do dia? Foi um conselho, justamente, você vai profanar, e tudo isso era culto a Baal. E isso ainda existe na igreja hoje. Infelizmente, a imoralidade está na igreja. E às vezes nós vemos aqui com nossos corpos, e nós levantamos as mãos, e você vem, mas dentro do seu coração, quando se olha na brecha do seu coração, quando se abre um pouco mais, Deus está vendo podridão. Deus está vendo imoralidade. Vamos continuar lendo, verso 6, diz assim: ele me disse, filho do homem, vê você o que estão fazendo? As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. Me chamou a atenção dessa parte, se você quiser grifar aí, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Essa é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. O que você acha que é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano? Não é morrer, não. Morrer para o cristão é a melhor coisa. É a melhor coisa. Mano, acaba o sofrimento, acaba o calor de Manaus, né? Eu não quero ninguém triste no meu velório, por favor. Eu não sei se quando eu morrer vão me colocar aqui, ou ali na 206, né? Mas olha, está proibido chorar no meu velório. Se quiser chorar uma lágrima lá no enterro, tudo bem. Mas no meu velório cante a música Festa da Salvação. Oh, 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 bem do meu caixão assim. Oh, 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 aleluia. Porque eu vou estar feliz, gente. Então não é morrer. Talvez para o descrente. Mas a pior coisa que pode acontecer para alguém, até mesmo para o descrente, é ficar longe da presença de Deus. E foi por isso que Jesus tanto sofreu ali no Getsêmani. Ele sofreu, ele suou gotas de suor como de sangue, e porque na verdade não era medo da cruz, não era medo dos cravos e dos pregos, né, nos braços. Era o medo de ficar por um tempo, mesmo que fosse pequeno, separado de Deus, porque essa é a pior coisa que pode acontecer para alguém. E é isso que faz, porque a palavra de Deus diz, é isso que faz a imoralidade, é isso que faz a pornografia nas nossas vidas, é isso que faz a imoralidade sexual, a prostituição, a impureza. Ela nos separa de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara.
sem santidade, ninguém verá a Deus ou ao Senhor. Verso 7. Então ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Esse foi o versículo que inspirou essa mensagem. Deu nome a essa mensagem. Nós sempre achamos que nós podemos esconder dos homens, mas de Deus a gente não esconde. A palavra de Deus diz que se você é filho, você vai ser consertado. Se você consegue ficar no pecado e nada acontecer, é porque você não é filho de Deus. Mas quando a pessoa é filho de Deus, Deus vai dar um jeito. Quero contar só 2 histórias. Eu tenho muitas, mas eu não tenho tempo. Vou contar só 2 histórias. Primeiro, um cara casado aqui da igreja começou um caso com uma piriguete aí do mundo. E passou 3 meses transando direto. E olha, eu sou claro, desculpa aí pai, mãe, se você é um pouco assim, o pastor está sendo muito claro, já falou aí de órgão sexual, já falou de transa. Gente, se as suas crianças não aprenderem sobre essas coisas com uma perspectiva de verdade na igreja, onde que vão aprender? Então não tenha medo disso não. É tipo um pai que diz, eu não quero deixar meu filho ler essas mortes, que Davi matou isso aqui, Davi matou aquilo. Gente, está na Bíblia, pode ler. Entendeu? Não tem problema. Deus vai dar um jeito, Deus vai abençoar. Bom, então, desculpa, mas eu tenho que ser claro, ser duro. Aí, começou a transar com a menina, passou 3 meses numa vida aí, tal, de amante. Aí, a menina era doida, sumiu, parou e continuou aqui na igreja. Beleza. 6 meses depois, a menina nem sabia. Vai ao ministério fazer alguma coisa. Ela recebeu um convite, acho que para uma noite caipira, alguma coisa assim. E ela se converteu. A piriguete se converteu. A ex-piriguete, né? Agora virou pirigóspel. Ela se converteu. E quando ela entrou na igreja, adivinha quem que ela encontrou aqui? O cara que foi amante dela, e para ele tudo bem. Tudo bem. Ele achava assim que ele podia ter uma aventura. E que, sabe, é do mundo mesmo, nunca vai aparecer aqui. Mano, quando Deus quer resolver, Ele faz até o piriguete se converter. Até rimou, né? Cuidado você que acha que você está escondendo, Deus vai dar um jeito. Segunda história. Essa é até meio engraçada se não fosse trágico. Sou parado aqui, bem ali, estava chegando. Aí o irmão meio assustado assim, pastor. Eu falei, oi. Olha. Aí, olha a história dele. Ele é motorista de Uber. E ele tem o adesivo da Nova Igreja Batista atrás. E ele foi chamado numa corrida. E eu não sei, parece que só sabe depois, né? Só sabe depois onde é a corrida, né? Aí quando ele viu, era num motel, ó. Aí ele pensou assim, né? Eu não sei como é que o Uber faz. Acho que ele tem que entrar, né? Então olha só, se você vê o Nova Igreja Batista entrando num motel, talvez seja Uber. Você vê se ele está acompanhado, né? E agora vai ter um bando de bandido aí, ó. Eu não sei, tu entra no motel, tu quer Uber? Não, né? Vê que é motel, cancela a corrida, né? Eu não entraria não, mas ele entrou, ele é que sabe, tem família, né? Bem, o engraçado é que quando ele chega lá para pegar
Na verdade, eu nem sei se ele entrou no motel, pode ter ficado fora, né? Não sei. Sai 2 jovens. A menina, quando viu o símbolo da igreja, disse: não quero entrar nesse carro, não. Eu não quero entrar nesse carro. Não quero. Aí o menino: não, que foi, rapaz? Que foi? Não, vamos disfarçar. Aí entraram. Aí o Uber tem um destino. Nova Igreja Batista. Aí ele: é Nova Igreja Batista, é o destino, é? Aí o jovem já estava doido. Não, a gente vai para a drogaria. A gente colocou só porque era um ponto fixo para ir. Só que o rapaz reconheceu, um dos jovens. Tinha visto aqui. Gente, de Deus não se zomba, de Deus não se esconde. O pecado vai aparecer, Deus vai dar um jeito que você nem imagina, vai mandar um Uber de Deus para te pegar lá no inferno. Entendeu? Pelo menos eu tenho certeza, esses são crentes. Entendeu? Eu queria que vocês ficassem em pé. Vou ficar em pé. Acabou a mensagem não, estou no meio ainda. Isso é só um recurso didático para acordar quem está dormindo. Não que eu vi alguém dormindo, mas alguns de vocês já estão desde 5 horas assistindo aula, fazendo prova na pressão, né? Vamos fazer o seguinte: junta aí grupos de 2 ou de 3, e você vai recitar esse versículo para essa pessoa aí. O versículo que eu vou falar aqui. Diga assim, ó: olha, o Senhor está no seu templo. Ele é o grande rei. Ele observa a vida dos homens. Seus olhos veem o seu interior. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Cuidado, não faça besteira. Deus vai te pegar. Amém. Pode sentar. Pega-te. Verso 8. Bora voltar para Ezequiel 8:8. 8:8. Olha, silêncio, não se empolga. 8:8. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e mais que estão fazendo. Deixa eu ler esse mesmo texto na Bíblia Viva. Bíblia Viva é uma outra versão da Bíblia que é mais explicada. Olha só o que ele diz assim, ó. Ele me disse: filho do homem, aumente esse buraco na parede. Quando eu aumentei o buraco na parede, descobri que dava para uma porta secreta. Aquele homem me disse: entre e veja os pecados horríveis que são cometidos aqui. O Senhor tem uma pergunta para você. Você tem uma porta secreta no seu coração? Lembra daquela primeira história que eu contei? Hoje o Senhor quer abrir essa porta. Ele quer botar essa porta abaixo. Deus está vendo. E hoje Ele está te dizendo: meu filho, minha filha, você precisa parar com essa idolatria, com essa imoralidade sexual, porque senão as consequências vão ser grandes. Você conhece aquela história daquele homem que aceitou Jesus? Ele disse: Senhor, entra na minha casa, entra no meu coração. E Jesus foi entrando e ele disse: Senhor, aqui é o sofá do meu coração, se tu quiser sentar. E olha, o senhor pode assistir na televisão, tem só canal bom aí.
E olha, aqui é a cozinha, Senhor, vem visitar, está aqui a geladeira, pode entrar se o Senhor quiser beber uma água, o Senhor está livre para comer o que quiser aqui no meu coração, Senhor. Ah, e aqui é o quarto, Senhor, aqui é o quarto, a cama, se o Senhor quiser descansar. E ficar à vontade. Aí Jesus ele gosta de andar em todo. E ele foi andando e foi para um corredor. E o rapaz começou nervoso. E quando Jesus viu uma porta, sabe como? Com aquelas madeiras assim, em X, com pregos, toda feia. E ele disse: não, Jesus, aqui tu não pode entrar. Aí Jesus disse: mas você disse que me deu todo o seu coração. Senhor, é porque aqui eu ainda guardo um leão. Seja, talvez você ainda não deu seu coração 100% para Deus. Deus não quer menos que 100%. Deus quer você todo. Em Romanos 2,16, a Bíblia diz que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Meu filho, minha filha, por qual porta secreta tem entrado a abominação da imoralidade em sua vida? É pela sua internet? É pela sua TV? É pelos seus olhos? Cuidado, meu filho. Você pode estar trazendo para a sua cama, para o lado da sua esposa, mulheres prostitutas, nos seus pensamentos. Filho, você está trazendo para dentro da sua casa. Na outra parede está seu pai, na outra parede está seus filhos. E você está trazendo para sua família o inimigo que vai te destruir. Você precisa parar com isso. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Alguns já viram, mas faz muito tempo que o pastor Davi passou esse vídeo e Deus colocou para me mostrar. Ele é forte, é pesado. Se a sua criança for muito pequena, você pode cobrir os olhos dela. Vai mostrar algumas cenas de mulheres sensuais. Tá bom? Então, tome cuidado se você também for um pouco fraco nessa parte, ficar muito nervoso. Tá bom? Solta aí, Jonathan. Olha só o que está acontecendo na sua família, possivelmente. Hey, you doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a menos a la cena, ¿ok?
Okay? Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la Thank you for familia, keeping your daughter que los healthy. cuiden mucho And thank y you for también keeping que us safe. toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente Na binasbasan para niyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na Padre, asawa at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens e 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Uma imagem às vezes fala mais que 1000 palavras. Procure ajuda. Seus pastores. Procure, confesse. Tudo começa você confessando. A palavra de Deus é muito clara lá em Tiago, capítulo 5. Se você não confessar, você não será curado. Você precisa confessar, você precisa mudar e tomar decisões radicais, porque a palavra de Deus diz que é melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que entrar com os 2 olhos no inferno. Mas a Bíblia vai falar mais sobre pornografia aqui no verso 10, olha só o que diz. Abre aí, Ezequiel 8:10. Eu entrei e olhei, lá eu vi desenhadas por todas as paredes
todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel, e todos esses ídolos tinham pornografia. E se você não se conformou só com esse texto, em casa você lê, eu vou te dar mais um texto aqui, para você ler em casa, Ezequiel 23, de 14 a 20, esse é mais claro ainda, eu nem tenho coragem de falar aqui, esse. Ezequiel 23, de 14 a 20. Ezequiel 23, de 14 a 20. Essa é a pornografia. E tem sido uma das coisas que tem derrubado os gigantes, que tem tirado a vida das pessoas. Hoje os jovens, principalmente os jovens, mas eu acho que os adultos também estão envolvidos nisso. Agora tem uma evolução da pornografia que é chamado de nudes. Os jovens e as pessoas não querem mais ver prostitutas, não querem ver mais pessoas modelos, eles querem ver outras pessoas que eles conhecem. Eles pedem fotos nu, e isso agora virou uma febre. Toda semana eu tenho que estar cuidando de casos. Eu trabalho com jovens, mas eu acho que nos adultos também tem isso. Verso 11 diz assim: na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Cada um tinha um incensário na mão, e se elevava uma nuvem aromática de incenso. Ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário de sua própria imagem esculpida. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Que triste. Os líderes de Israel estavam envolvidos. Líder, você será o primeiro a ser tentado, e se você não vencer essa tentação, os seus liderados vão estar piores do que você. Eles vão ser atingidos, e você será cobrado. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que ele diz que tinha 70 líderes, mas ele fala de um nome: o Jazanias, filho de Safã. Aí eu fiquei curioso, eu fui pesquisar quem é Safã. Safã era o escrivão do rei Josias, quando Josias fez aquela limpeza dos ídolos em todo Israel e Judá, desculpa. E ele também, sabe o que ele fez? O livro da lei estava perdido, e foi Safã que leu para Josias. E agora um de seus filhos, talvez já mais velho, bem velho, estava se voltando para o vômito, estava se afastando de Deus. Por isso, você que é pai, você que é mãe, nós não podemos afrouxar na educação dos nossos filhos. O pastor Davi aqui só falta morrer de falar sobre o celular, de você entregar, de você não ter controle. Nós falamos, eu e minha esposa, na matéria de jovens, que um jovem infeliz é um jovem saudável. Então, deixa ele ser feliz quando ele casar e viver a vida. Enquanto isso, você tem que ter rédeas. Ele não tem direito à privacidade. Ele não tem direito a ter senhas que você não sabe. Ai, mas eu quero dar essa liberdade para ele. Ele não tem direito. Ele não tem condições ainda de assumir essa responsabilidade. Nem a sua criança de 8 anos, como nós vimos aqui no vídeo. Pastor Davi falou que nós estamos numa geração frouxa, e é verdade. O cara agora fala 2 minutos com uma pessoa que ele nem conhece direito, daqui a pouco já está mandando foto dele nu, dele se masturbando, dele fazendo outras coisas. Nós precisamos de uma geração mais forte contra o pecado, que não fique chorando suas lamúrias e se entregando a sua vida para Deus, porque o tempo é pouco. Verso 14, a coisa vai piorar. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Tamuz era o deus da colheita, um deus sumeriano.
E as mulheres estavam ali chorando, que tenha colheita, Tamuz, que tenha colheita. E eles choravam porque Tamuz morria e renascia, morria e renascia. Então elas queriam ter essa colheita, elas queriam ter a segurança. Cuidado, que você pode estar sacrificando seus filhos para Tamuz. Quando você deixa seus filhos com outras pessoas inconfiáveis. Ninguém é confiável a não ser você mesmo. Às vezes nem um padastro não é confiável. Tome cuidado. Eu trabalho com jovens. Dos nossos jovens, mais ou menos 30% foram abusados na sua infância e tem sequelas gravíssimas até hoje. Verso 15, ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Então ele me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor, e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. Eu fui pesquisar sobre o sol. A adoração ao sol, na verdade, é uma adoração egípcia, o deus Ra. Ou seja, eles estavam voltando para o seu passado. Deus tinha dito: você saiu do Egito, você não vai voltar mais para lá. Assim também você não pode voltar para o seu vômito. Você não pode mais voltar para o porão que Deus te tirou. Você não pode virar as costas para o templo de Deus, para Deus, e voltar, porque a Bíblia diz que você não pode ser a porca que voltou para a lama, nem o cachorro que voltou para o vômito. Quem tem posto a mão no arado não olha mais para trás. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não volte para o passado. Não volte mais para o seu submundo. Porque o mundo está perdido. E no verso 17 e 18, que termina, diz assim: ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Tem a ver com idolatria. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. O Senhor hoje está avisando: arrependa-se, procure ajuda, confesse, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e eu tirarei a sua energia, eu tirarei a sua força, eu agirei em você. Dê-lhe tempo para que ele se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso a farei adoecer gravemente e trarei grande maldição aos que adulteram com ela, a imoralidade. Hoje, Nova Igreja Batista, eu conclamo você a ser macho de verdade, a ser fêmea de verdade, a tomar decisões radicais. Cadê seu celular? Eu posso pegar seu celular? Eu posso colocar um programa que me diz o que você acessou durante esse mês todinho? Cadê? Eu quero ver. Tem gente já gelando, não quer me dar o celular. Ah, sim. Você pode pegar o meu. Tem gente com medo. Nós precisamos consagrar isso para o Senhor. Isso aqui tem que ser uma bênção, não uma maldição. Nós precisamos entregar nosso computador, nossa internet, fazer pactos mesmo. Eu fiz um pacto: Senhor, se eu ver pornografia nesse celular, o meu primeiro pacto, eu fiz assim: tu quebra ele, Senhor. Mas esse não é muito bom, não é muito forte. O outro que eu fiz assim: Senhor, me quebra junto com ele. Esse é mais forte. Você tem coragem de fazer isso daí? Você tem que consagrar essas coisas para Deus. E tem que ser radical. Tem que acabar hoje esse negócio. Deus está dizendo: tem que acabar hoje.
Vamos ficar de pé. Pega seu celular. Nós vamos orar e encerrar esse culto consagrando nosso celular. Pastor, eu estou com medo de falhar. Mano, consagra e deixa Deus te quebrar depois. E já aproveita, já consagra a televisão também. Faz assim, levanta o celular. Onde é que você mora? Se você mora para a Cidade Nova, você aponta o celular para ali. Se você mora por Viver Melhor, é para ali. Se você mora por Tarumã, é para ali. Para Compensa, é para ali. Por Puraquequara, é para ali. Entendeu? Já consagra essa televisão também. Vamos orar. Deixa o celular levantado aí. Senhor, nós queremos te amar de verdade. E hoje tu nos dá uma mensagem de mudança. É duro ouvir isso. Mas, Senhor, eu tenho certeza que essa igreja precisava ouvir isso. E que tu, Senhor, faça realmente essa igreja ficar forte, porque o diabo não está feliz com o que está acontecendo aqui. E ele está entrando pela pornografia, ele está entrando pelos nossos maus desejos. E eu te peço agora, Senhor, que tu consagre esses celulares. Nós consagramos esses equipamentos. Nós não queremos mais pornografia, nós não queremos mais, Senhor. Eu sei que não é fácil para todo mundo fazer essa decisão, mas pelo menos que seja o início de uma mudança. Que realmente essa mensagem não fique só uma mensagem legal, ou só um dia que Deus falou comigo, mas que tu incomode essa pessoa, que a próxima vez que a pornografia chegar, que tu incomode, que tu mostre para ele o seu futuro, Senhor. Que eles possam lembrar dos seus filhos, que eles possam lembrar do seu futuro esposo, da sua futura esposa, que eles possam se lembrar do teu amor, Senhor, e daquela cruz que tu teve que enfrentar. Ó Senhor, nós entregamos nas tuas mãos esse celular, essa televisão. Alguns têm que colocar o computador também, mesmo que seja do trabalho. Que essa igreja seja a igreja mais limpa do mundo. Nós não vamos conseguir 100%, Senhor, mas que a gente não deixe de lutar. Que a gente lute contra o pecado. E que a gente vai fazer a diferença nesse mundo, Senhor, para a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.